No dia do casamento mesmo foi onde começou ali os sinais, né? Ali eu lembro que eu entrei na cozinha, desnorteada, virei pra minha mãe e falei assim: mãe, o que eu fiz da minha vida? Bom, o que começou ruim conseguiu pior. Eu idealizava muito, eu sonhava, porque eu pensava assim, poxa, eu não vejo a hora de eu crescer logo para construir a minha própria família e finalmente ser feliz. Como jovem, né, eu pensava assim, não, eu ainda vou encontrar a pessoa ideal para mim, eu ainda vou encontrar. E ali no Facebook foi onde eu encontrei o Gabriel. E quando eu olhei na foto dele, eu gostei bastante do perfil, né? Eu olhei assim e falei, não, vai ser ele. É ele quem vai me fazer feliz. Pra mim, eu falei, é mais uma, eu vou ficar com essa jovem e vou seguir tocando meu barco. Só que diferente do que as outras, eu comecei a conversar com ela e eu vi realmente, de fato, que ela tinha problemas dentro dela, né? Que ela falava que passou por problemas nos relacionamentos passados, com a família e tal. E eu me identifiquei com aquilo. Eu falei, poxa, eu, mesmo ferido, eu falei assim, eu quero ajudar ela. Aí a gente foi conversando, né? Eu falei pra ele um pouquinho dos meus traumas, ele também falou dos traumas dele. E já havia sinais que ambos, eu e ele, ainda estava muito machucado por dentro. E ela falou assim que não aguentava mais ficar na casa dela. E eu, também porque tinha aquelas minhas raízes, também estava tendo alguns conflitos já com a minha família. E também porque eu queria já morar sozinho, ter minha própria maturidade, eu peguei e falei, então tá bom. E namoramos por 8 meses. Também foi até então, estava sendo tranquilo, estava sendo um relacionamento saudável até, né? A gente tinha bastante comunicação ali, tinha às vezes ali uma briga ou outra, mas nada que pudesse machucar um ao outro, né? Ela pegou e falou assim, não, eu não vou só morar junto. Então a gente vai lá e casa. Aí pra mim, tipo assim, o casamento, tá bom, vamos casar. A minha infância era muito conturbada. Muito novinha, os meus pais se separaram. Eu não tive ali uma base, uma referência familiar. E ali tinha uma carência, né? Porque eu não tinha aquele afeto de pai e mãe. Eu não tinha aquele lar que toda criança espera ter, né? Ali o aconchego. Pensava muito nos 18 anos, né? Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa, eu vou construir minha família e finalmente eu vou ser feliz. Eu idealizava que meu casamento seria totalmente diferente do casamento que foi da minha mãe e do meu pai. Eu não queria aquilo para minha vida, né? Eu já cresci com minha mãe solteira e fui criado junto com minha mãe e meus avós. Então, nesse meio tempo, eu nunca tive uma figura paterna a não ser meu avô. Na fase da minha adolescência, eu acabei no meio de amigos da rua e nisso foi me gerando alguns traumas, algumas coisas que até então não eram visíveis. Eu não aguentava mais viver aquilo. Eu parei para pensar e, tipo assim, poxa, não é o que eu quero. O que eu quero é ser feliz, o que eu quero é construir uma família. E aí foi onde a gente resolveu se casar no civil. Na minha cabeça, ele não ia me trair, porque ele assumiu um compromisso comigo. Na minha cabeça, ele casando comigo, pronto, ali o laço foi feito, não teria como mais se desmanchar. Então eu casando com ele, ali é a garantia de que do meu feliz para sempre, né? Oito meses de namoro, quando no primeiro dia de casamento a gente teve um problema. Então já no almoço de casamento foi onde já começou ali a gente se estranhar, já começou os problemas. O que eu pensava, não, é o meu momento, é o momento dele, né? Então a gente vai estar aqui juntos. Simplesmente na hora que a gente estava almoçando, a mãe dele estava chegando na festa, né? E precisava de ajuda. E a minha cunhada virou para ele e falou assim, Biel, eu preciso que você desça, porque a mãe acabou de chegar e você precisa ajudar ela.
E ele simplesmente me largou sozinha lá, comendo, e foi atrás da mãe dele. E foi o almoço inteiro ele atrás da mãe dele. Em um dado momento, aquilo me machucou tanto, estava me machucando tanto, que eu comecei a chorar. E foi no momento que ele me chamou de canto, né? E perguntou por que eu estava chorando. E aí eu fui e coloquei para fora. Eu falei, poxa, Gabriel, é o nosso casamento, né? Esse era para ser um dia feliz, mas está sendo um dos piores dias da minha vida, porque eu tô apagada aqui para você, é como se eu não existisse. E eu meio que pedi uma desculpa superficial ali no momento, enxuguei as lágrimas dela e falei, pelo menos você tá no seu casamento, o pessoal vai pensar que tá chorando de felicidade. Ali eu lembro que eu entrei na cozinha, desnorteada, virei para minha mãe e falei assim, mãe, o que eu fiz da minha vida? E quando eu cheguei em casa, que eu deparei com a minha mala, né, de roupas, eu lembro que eu sentei no chão do quarto e eu chorava muito, de soluçar, e eu pensava assim, que arrependimento. Aquele trauma, né, foi vindo à tona. Eu pensava assim, não, acho que vai ser igual o casamento da minha mãe, da minha avó, porque já tá começando errado. E já na lua de mel, que era para ser lua de mel, não aconteceu. Ali a gente brigou. A gente teve uma noite que era para ser feliz, foi uma noite totalmente terrível. Eu achava que era uma frescura que ela tinha. Eu falava, nossa, mas coisa boba, por que isso, né? Uma coisa tão pequena ficar com essa frescura. Então eu passei a ser como a minha mãe dentro de casa. Então eu era paciente, eu passei a ser uma pessoa que não tinha paciência nenhuma, uma pessoa muito ignorante. Eu virei uma mulher amarga. E quando algo não saía do meu jeito, eu pensava assim, não, tá bom, agora eu vou tentar controlar o Gabriel. Na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou ser essa mulher, porque talvez assim ele passe a me notar, eu deixando de ser tão amorosa, tão carinhosa, talvez eu sendo um pouco mais ríspida com ele, talvez ele comece a correr atrás de mim. Só que aí eu me frustrava, porque quanto mais brava, quanto mais ríspida, ignorante, quanto mais eu gritava com ele, quanto mais eu colocava uma imposição sobre ele, pior ficava o nosso relacionamento. Então, quando eu começava a ter esses ataques de raiva, eu saía batendo tudo em casa, eu gritava, muitas das vezes eu ia pra cima dele. Literalmente, de madrugada, ela acordava e falava assim, tá bom, vou brigar com ele. Me acordava pra brigar. Meia-noite, 1h da manhã, ela queria ir embora de casa. Eu não deixava, trancava as portas, fechava a janela, porque ela já tentou até mesmo pular a janela pra sair. A gente perdeu aquela parceria que a gente tinha no namoro. A gente passou a ser como se fosse dois estranhos convivendo em uma casa. Conforme o tempo foi passando, eu vi ali o meu casamento se perdendo, se esfriando. O nosso casamento chegou em um nível de esfriamento tão grande, mas tão grande, que tinha vezes que a gente não tinha nem prazer de olhar um na cara do outro. O Gabriel, ele foi se cansando do meu jeito também. Então foi onde muitas das vezes a gente tocava no assunto do divórcio. O nosso fundo de poço foi quando as brigas já não estavam mais tendo mais limite. Estava sendo todo dia, toda hora, todo momento. A gente já estava no trabalho e já não queria mais voltar para casa. Aquele momento ali eu falei, chega, para mim chega. Eu cansei disso, não dá mais para mim. Você queria o divórcio? Você conseguiu. No fundo eu não queria, no fundo eu só queria que aquelas brigas cessassem. Eu só queria me acertar, me resolver com o Gabriel. Mas quando ele falou pra mim que cansou, que queria o divórcio, aí eu perdi meu chão. Foi quando eu falei assim, não dá mais. Então eu vou aceitar os convites e vou buscar ajuda na terapia do amor. Então foi quando eu foquei em ficar bem comigo mesmo para poder ficar bem com a Gabriele. A minha mudança requeriu muito de mim. Requeriu mudança de hábitos, requeriu mudança de comportamentos, reações, que as reações acho que são o mais difícil, né? Porque a reação é muito espontânea. E eu comecei a notar que o Gabriel estava diferente. Quando eu gritava com ele, quando eu brigava com ele, procurava a briga,
Ele vinha, falava que me amava, ele voltou a querer me reconquistar, ele passou a ser um homem, né? Eu via a transformação do Gabriel nitidamente dentro de casa. Então foi onde eu pensei, vou me dar uma chance, vou dar uma chance para o nosso casamento e vou ir buscar também, né? Aprender mais. E foi onde eu passei a ir junto com o Gabriel nas palestras da terapia do amor. Nosso casamento foi de negativo, sem negativo para 98%, porque eu digo que esses 2% a gente tem que manter todos os dias. Foi onde verdadeiramente eu posso dizer que a gente casou, né? Aí veio a celebração dos casamentos, a gente só era casado no civil e decidimos também nos casar na celebração. Eu consigo equilibrar família, trabalho e casamento. E outra coisa, quem vê assim nem imagina que a gente passou tudo aquilo lá atrás.